auxilie no entendimento dos seus ensinamentos, principalmente na prática, no dia a dia, a fim de que a gente possa, mais essa oportunidade preciosa, não única, mas preciosa, não a primeira nem a última, alcançar o objetivo que nos propusemos para essa encarnação presente. Mais uma vez, nunca é demais a gente repetir nosso entendimento da preciosidade dessa nossa oportunidade. A gente, quando reencarna, nosso espírito recebe um apagar das nossas outras experiências, pela misericórdia de Deus, a fim de que a gente possa, então, quase que como dar o início de uma nova oportunidade. Então a gente se esquece das qualidades, das coisas boas, das coisas erradas que fizemos, nos colocando numa situação de início de oportunidade. E não por acaso, dentro da sabedoria da vida, nós nascemos naquela casa, não por acaso, onde a gente merece, onde a gente precisa. Às vezes a gente fala assim, cada um tem o que merece. Não, nós merecemos tudo de bom, nós somos filhos de Deus. Às vezes a gente perde um pouco a intensidade dessa filiação nossa. E aqui não é filiação determinada pelo sobrenome, é uma filiação determinada pela nossa existência. De A a Z, do primeiro ao último, nós somos filhos de Deus, todos nós. Ninguém está ausente do amor desse Deus, que nos ama como a gente é hoje. Ele não vai esperar que a gente alcance a condição de espírito puro, pelo que nós haveremos de alcançar, nem de espírito crístico, pelo que também haveremos de alcançar, mas não. Porque Ele nos ama, porque Ele sabe onde nós vamos chegar. E por que Ele sabe onde nós vamos chegar? Porque o projeto de cada um de nós é dele. O projeto é dele. Sendo o projeto dele, não tem como dar certo. Basta a gente lembrar que nós estamos em humanidade aqui em torno de 260, 400 mil anos na Terra. Considerando aqui a questão de Adão e Eva, da serpente, esse é um outro momento, a gente traz à tona. Mas de 260 a 400 mil anos, o homem sapiens já está por aqui. Lógico, lá no Pico que tem capos das cavernas, mas mais recentemente, agora 10 mil anos. Nós estamos aqui em várias oportunidades, em várias reencarnações. E por que essas várias reencarnações? Porque é a possibilidade nossa em cada uma delas de alcançar mais virtudes a fim de que a gente chegue um dia a essa condição de espírito puro, de espírito crístico. E quem falou isso? Kardec? Não. Eu estou falando? Não. Jesus nos falou isso. Jesus mentiria para nós? Lógico, não. A missão que ele tomou a si, dada diretamente de Deus, como uma bomba do sol, para fazer a nossa sala de aula, a nossa terra, de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, e ele já era o Espírito Crístico. Isso é ciência, isso é comprovado. Põe lá no Google, lá, agora chama IA, né? Põe na IA lá que ela vai falar qual é a idade do planeta Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Quem que coordenou a construção do planeta Terra como a nossa sala de aula? Jesus. Lógico, com a sua equipe. Ele é tão grande na sua sabedoria, na sua humildade, na sua bondade, que ele poderia fazer sozinho. Pegar essa bomba do sol, fazer assim, fazer a terra pronta em um dia, em um momento. Por que ele demora? Por que ele faz? Porque ele chamou a si uma equipe de trabalhadores. Uma casa aqui que tem uma equipe de trabalhadores, uma equipe de ajudantes, dando oportunidade a nós outros de poder participar do projeto da casa. É interessante isso. E na medida em que a gente vem aqui e procura, não procurando pagar através do nosso trabalho, da nossa possibilidade de ação aqui, o que a gente recebe aqui, não é isso, não? É a gente fazer, observando as bem-aventuranças do Cristo Jesus, no capítulo 24 de Mateus, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, é uma via de mão dupla. A gente, não é porque a gente tem que dar para receber, mas é uma questão de a gente dando, saindo do nosso egoísmo, saindo de dentro de nós e auxiliando o nosso irmão, que às vezes a gente nem conhece, através da nossa prece, através da condição de arrumação aqui para receber todo mundo, todos nós aqui. A gente faz esse processo de amar a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a si mesmo. E a gente não vem então ajudar o ser. A gente vem receber o auxílio no entendimento da nossa condição de uns para com os outros.
E nessa condição, Cristo, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, construiu a nossa terra e nos entregou para o nosso aprendizado. E repetindo, nessa data ele já era Espírito Cristo. E ele falou que nós também alcançaríamos. Como que ele falou? Brilha a vossa luz. Vós sois deuses, o D minúsculo, dói. Sereis capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Nós seremos capazes de fazer o que o Cristo fez e muito mais. Como mais? Será que a gente vai passar a mão no rosto de uma pessoa privada da visão e ela vai voltar a enxergar? Nós vamos poder andar sobre as águas? Nós vamos curar um paralítico de nascença, do século de nascença? Nós vamos poder curar uma mulher hemorroísta com 12 anos, com fluxo sanguíneo imparável, e a gente vai conseguir ajudá-la? Vamos. E para isso a gente tem essas múltiplas reencarnações, que às vezes a doutrina nos leva a entender que, sendo ação e reação, causa e efeito, nós estamos pagando o que nós fizemos de errado. A gente cruza os braços e falou, tudo bem, eu errei, concordo, não tem problema, não vou ser feliz nessa, na próxima é você, quando eu morrer é você. Não, nós não descemos para pagar. Jesus abonou, Jesus não avaliou a lei de Daniel, olho por olho, dente por dente. A mensagem de Jesus é de amor, porque João o evangelista não cansava de falar, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Então nós devemos nos colocar nessa situação para que a gente possa efetivamente fazer o melhor dessa nossa reencarnação presente. Porque, repetindo, se a gente achar que nós estamos pagando o que nós fizemos de errado, a gente corre o risco de cruzar os braços e falar, não, tudo bem, eu estou pagando o que eu fiz de errado, eu errei muito, eu estou pagando por isso que eu estou sofrendo. Não. Nós vamos ver isso, uma coisa muito interessante, um caso muito interessante, mas depois, nós não viemos pagar, nós viemos aprender, tanto mais a amar. Por quê? Por que não é pagar? A gente não fala que o homem escapa da justiça do homem, mas não escapa da justiça de Deus? E que justiça que é essa de Deus? Nós temos o exemplo da possível justiça de Deus. Quando Jesus, na cruz, o que ele pede ao Deus dele, de todos nós, para a justiça que seja feita? O que ele fala? Eles vão pagar, Pai, faça com que eles paguem, faça com que eles renasçam e sofram, para não fazer mais isso comigo. Eu vim amá-los, eles me crucificam, me dão cusparada, eles chipoteiam, faça isso com eles, por isso que estão aqui. O que Jesus fala? Pai, por que ele está perdoar? É que eles não sabem o que está fazendo. Olha que maravilha, esse é o nosso Jesus. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso vale para todos nós hoje também. É lógico que nós não vamos nos agasalhar nessa ignorância e continuar fazendo as coisas erradas. Não, nós não estamos aqui para isso. Mas nós estamos também para pagar e nem para sofrer. Nós estamos para aprender a amar. E nascemos na casa certa, para as pessoas certas, não por acaso. E voltando à questão do merecimento, nós não temos o que merecemos, nós temos o que nós necessitamos. Então, nós pedimos paciência, e é tão fácil ter paciência. Nós pedimos para ter a coragem de perdoar. Nós pedimos para respeitar a condição de divergência dos nossos pensamentos, do nosso entendimento. Porque às vezes tem gente, ou uns de nós, que uma pessoa que destoa da gente, não concorda com a gente, vira inimigo. Nossa, como assim? A minha verdade tem que ser espraiada para todo mundo. Quem não pensar como eu é meu inimigo? É assim que funciona? Será que Jesus, do lado de lá da espiritualidade, tem uma parte separada assim? Bom, aqui vai estar o pessoal A, só o pessoalzinho A. Eu não gosto, não sei o quê, não vou nem ligar para eles. Aqui está o pessoal B, que é mais ou menos. Aqui está o pessoal C. Jesus tem preferência? Jesus, aí você podia falar, mas porque Jesus não curou todo mundo. Por que ele não curou todo mundo? Porque ele veio ensinar que ele veio de Deus, o poder que ele tinha, o poder que nós podemos ter, mas não deixou que a vida alcançasse cada um para o melhor aprendizado. Nós não estamos sendo punidos, nós não estamos sendo castigados por Deus. Deus é amor. E nesse amor dele, lógico, como Pai zeloso que ele é, não nos castiga, mas nos educa. E nos educa pelo nosso melhor. Nos educa de forma a que a gente possa fazer fluir de nós essa potência celestial. Meus irmãos, nós temos o código genético, nós temos o DNA. Nesse nosso DNA tem uma porção de vida em cada um de nós. Nós somos, por isso que Jesus falou, vós sois deuses, brilha a vossa luz. Ele está falando que a gente tem isso.
Essa luz nossa, essa condição de Deus nossa, nosso D minúsculo, é a nossa condição de criação de Deus. Do nosso DNA nós temos a parte celestial e divina que Deus colocou em todos nós. Isso serve, ou pode servir para a gente fazer a reflexão dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas dificuldades, das nossas frustrações. A gente pode avaliar tudo isso e entender isso que eu estou passando. Eu tenho o DNA de Deus, eu tenho a parte divina e celestial desse meu Deus, que é meu Pai, que é Pai de todo mundo. E por que eu estou passando isso? Porque Ele está me castigando? Não. Porque o que eu preciso para colher a experiência, eu pedi na espiritualidade. Aliás, eu não pedi. Eu implorei para que eu pudesse ter mais uma chance. Porque eu não aguentava mais meu sentimento de culpa, meu sentimento de desvalia, de baixa autoestima, pelo que eu fiz, dentro da minha ignorância. E por isso Jesus não espera de nós hoje ainda espetáculo de grandeza espiritual. Ele não espera que a gente haja como Chico Xavier, Allan Kardec, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Santa Teresa de Ávila, São Francisco de Assis, Santo Antônio Casamenteiro, seja o que for. Não espera este de nós ainda, porque nós estamos no caminho, já estamos no caminho avançado. Porque voltando à questão dos 260 mil e 400 mil anos de compleição ou de chegada do homem aqui na Terra, nós temos nos últimos 10 mil anos aí várias reencarnações. Estamos, é interessantíssimo, porque nós estamos agora, Jesus ensinou no Nicodemos, quando Nicodemos falou o que precisava fazer para entrar no reino de Deus. O que Jesus responde? Ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo, não é? E ele entendeu que teria que voltar no ventre da mãe dele para nascer de novo, né? Desentendendo que quando Jesus falou de nascer da água e do Espírito, a água é o líquido amniótico do ventre da mãe. Então aí no ventre da mãe, o feto está ali na água, o líquido amniótico da mãe. E do Espírito, a criação de Deus. Então quando Jesus fala isso, nascer de novo, é porque através desses múltiplos renascimentos, dessas múltiplas reencarnações nossas, nós vamos em cada uma aprendendo um tanto mais. E voltando à questão do tempo e da colocação do Cristo Jesus, desse tempo todo aqui nós já fomos habilitados e fomos, Deus abonou a chegada do Consolador prometido, que Jesus falou que pediria a Ele para que nos enviasse no tempo certo, quando que podemos entender o que é nascer de novo. E com isso, depois da chegada de Moisés, que veio trazer o Velho Testamento que já foi um avanço, a lei de Daniel, na época foi um avanço, porque olho por olho, dente por dente. Antigamente a pessoa tirava a vida de um da família, o outro ia lá e acabava com a família inteira. Então quando Moisés falou italiano, olho por olho, dente por dente, já foi bom. Se a pessoa fizesse alguma coisa ruim com um, o outro fazia também, só com um. Já foi um avanço dentro da nossa ignorância, lógico. Mas isso com Moisés. E depois de Moisés, quanto tempo demorou mais? Esse tempo, Moisés chegando ali, o quê? Quanto tempo? 1400 anos antes de Cristo. Então, até 1400 antes de Cristo, a gente não tinha um norte. A gente não tinha uma compreensão da nossa existência. A gente não sabia por que a gente estava aqui. A gente já tinha, inerente à nossa criação, caiu. Às vezes dá. A gente já tinha então, antes de Moisés, a gente não tinha um norte, a gente não tinha um entendimento do porquê que a gente estava aqui e para que a gente estava aqui. E aqui é interessante esse questionamento, a gente pode questionar, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim aqui? O que Deus espera de mim? Talvez é interessante a gente parar às vezes e fazer esse questionamento, porque nós temos
que ter a resposta para auxiliar a gente no nosso dia a dia. Daí chega a doutrina espírita como consolador prometido por Cristo, depois de Moisés, 1400 anos apenas depois de Moisés. Chegou Jesus, aboliu a lei de Italião e veio nos mostrar que Deus é nosso Pai. Nós não precisamos temer a Deus, ser temente a Deus no sentido de ter medo dele. Nós não podemos entender o nosso Deus como poder de nos castigar, porque Ele não gosta da gente, Ele não escuta a nossa prece, Ele só gosta desse, não gosta do outro. Ele tem tanta coisa para fazer e é tão grande o universo, dos seus 3 trilhões de galáxias através do Hubble, desculpa, o telescópio Hubble, não, o telescópio James Webb agora, mais moderno, que o Hubble falava que era 200 bilhões de galáxias. Telescópio Hubble, telescópio James Webb, agora mais recente e moderno, são 3 trilhões de galáxias, até agora, são 3 trilhões, esse é o nosso Deus. Então não tem tempo para a gente, tem tanta coisa que olhar que não tem tempo para a gente. E o DNA nosso com a porção de vida, com a porção celestial desse nosso Deus. Ele tem tempo para nós, porque Ele é nosso Pai, Ele não nos castiga e Ele sabe onde nós vamos chegar e faz de tudo para o nosso melhor sempre. Então a gente tem que tirar essa pecha nossa da nossa invalidade, do nosso sofrimento por pagamento e entender que eu tenho uma grande oportunidade, eu não sei quando eu vou voltar para lá, não tem problema não, ninguém quer, não, também não quer voltar para lá, acho que tem muita coisa ainda aqui. Né? Mas a gente vai voltar e vai ter outras oportunidades, como está tendo essa agora. Mas enquanto isso, aproveitar essa ao máximo, porque é uma grande oportunidade. Tem 21 bilhões de espíritos ligados à psicosfera da Terra lá em cima e 8 bilhões reencarnados, em torno de 30 bilhões de espíritos que Jesus ordena e conduz. Então a fila para reencarnar lá está maior que de como é que fala o negócio, a prova para a medicina, como é que é? Hein? Gente? Vestibular, você está fazendo? Não? É mais difícil do que vestibular para a faculdade. Né? Então, tem 21 bilhões na fila lá. Pois não. Acho que está. Gente, está dando para escutar? Está dando para escutar aí, Almir? Ao vivo? Não, não. Alô? Como está? Alô? Deixa eu ir tentando aqui então, porque... Alô? Alô? Deixa eu ir tentando aqui ver coisa, pode ser. Meus irmãos, então a gente 1400 anos depois de Moisés nos trazendo aqui a Torá, o Velho Testamento, a gente recebe já o Cristo abolindo a lei de Italião e vem mostrando que Deus é amor, que Deus não castiga ninguém. E se Deus não castiga ninguém, por que eu estou passando essa e aquela dificuldade? Por que nasce uma criança privada da vista? Por que nasce uma criança necessitando uma cirurgia no coração para trocar uma válvula ou alguma artéria aqui? Por que tem isso? E aí a gente vai entender que nós criamos o nosso destino. E que às vezes a pessoa, num arroubo de dificuldade, de falta de paciência e principalmente de falta de fé, proximamente de resolver a situação que ela está vivenciando, ela atenta contra a sua própria vida. E ninguém quer acabar com a vida. A pessoa nesse instante da sua ignorância assim, não quer acabar com a vida e tirar a sua vida, ele quer acabar com o problema que ele tem. E sem entender e sem ter esse entendimento que a doutrina espírita traz para nós, ele atenta contra a própria vida e se complica muito mais para as próximas reencarnações, para essa que ele está vivenciando e para ele e outras próximas até recomporto. Então chega a doutrina espírita por nós. Opa, o que você fez? Beleza, depois você escreve isso aí. Bom, gente, opa, agora tá bom.
anel lá em cima lá. E da espiritualidade, né? Da espiritualidade que conduz. Mas então a gente hoje. O que eu falei? Aí deu certo, deu certo. Gente, e logo então, 1400 anos depois de chegar Moisés aqui, chega o Cristo com a sua mensagem de amor, nos ensinando que aprendeste por dito: amareis o vosso amigo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amareis o vosso amigo e orai pelos que vos perseguem e caluniam, nos colocando todos no mesmo plano, nos colocando todos como filhos amados de Deus. E a gente renasce para isso, de novo, repetindo a questão da pagar, da causa e efeito, ação e reação da doutrina espírita. Nós não viemos para pagar, e assim, lógico, em determinadas situações nós vamos reparar o que nós fizemos de errado, sim. A Fernandes prefere falar não espiar ou pagar, mas sim reparar. Na nossa ignorância nós erramos, é natural que erremos, na nossa ignorância. Mas nós não vamos ter o sofrimento eterno através do inferno, que seria um contrassenso da misericórdia e da bondade de Deus. Nós vamos reparar, ter as chances que forem necessárias para essa reparação, e dessa reparação nós vamos aprender a amar e recompor as leis de Deus que a nossa ignorância nos fez desvirtuar. É só isso. Por isso que essa nossa vida é preciosa, por isso que a gente está para além do que a gente tem, das nossas obrigações profissionais, familiares e de vivência, a nossa preciosidade da nossa existência, da nossa vida aqui. Nós vamos falar um pouco ainda aqui com relação a essa misericórdia de Deus. Nós temos um exemplo muito interessante no livro Estante da Cartas e Crônicas, do Chico Xavier, pelo escrito Humberto de Campos, a lição Tragédia do Circo. É interessante essa lição, porque ela vai nos dar exemplo da extensão dessa misericórdia e bondade de Deus. Então vamos poder fazer a reflexão. No ano de 177, um grande cabo de guerra da Roma antiga, que já tinha conquistado muitas terras, fez um império através da morte de crianças, mulheres, os homens. Ele ia visitar Roma. Quem? Esse cabo de guerra. Esse cabo de guerra era o Sérvio Lúcio. Sérvio Lúcio ia em Roma, visitar Roma, fazer uma visita a Roma, né? E seria homenageado por tanto que ele conseguiu, que ele conquistou. Muito bem. E o pessoal em Roma, então, foi questionar o que poderia fazer para receber o Sérvio Lúcio da melhor maneira possível. Aí estava o Sírio lá, a arena estava cheia de gente, todo mundo podia dar oportunidade, pedir opção para fazer. Aí o pessoal falou: vamos fazer para ele então as dançarinas aqui de Roma. Não, essas dançarinas eu já conversei com a responsável, e ela vai fazer o melhor que puder, e isso aí também já está meio batido já. Aí o pessoal, os gladiadores, isso aí todo mundo gosta de ver, né? O pessoal matar e lutar, não, isso aí também vai ter também, mas não, eu quero uma coisa diferente. Já faltava aqueles altos plancos que eram responsáveis para fazer a recepção a esse Caio Lúcio, o ganhador lá dos impérios. Então, isso aí também vai ter, mas eu preciso de uma coisa diferente, não teve. Os leões, alguém gritou. Não, esses leões da África já estão satisfeitos com a carne humana. Os últimos que chegaram na África parecem preguiçosos, não vai dar certo. Nós precisamos ter alguma coisa diferente. Aí ele lembrou, eu estive conversando com um amigo meu, eu tenho uma ideia boa para o que a gente vai fazer para receber o Caio Lúcio. Nós vamos sair daqui hoje, e ele vai vir amanhã aqui. Se era uma sexta-feira, o rapaz ia chegar lá no sábado. Nós vamos sair aqui agora e vamos pegar 1000 mulheres e crianças, todo mundo sair, esses nazarenos, esse pessoal que está atrás desse Jesus aí, vamos pegar 1000 deles aí, mulheres e crianças, e vamos trazer para cá. O que nós vamos fazer? Nós vamos, amanhã, nós vamos besuntar todas essas pessoas, essas 1000 pessoas, com resina, e vamos pegar depois, lá na arena, nós vamos colocar farpas de ponta de lança, de aço, bem pertinho uma da outra, assim, para que só consiga passar entre essas farpas ali, as pessoas mais fortes que conseguirem passar. Elas vão ter que correr entre essas farpas ali, jogadas na arena. E nós vamos fazer, a pessoa, como é que elas vão correr? Nós vamos fazer o seguinte: esses cavalos que já não servem mais para nós vamos também abrir um portão para que eles possam entrar, e quando os cavalos tiverem entrado, né, tira todo mundo lá dentro, já bisuntado de
resina para pegar fogo, nós vamos incendiar a arena. Aí vai ser uma beleza. Nós vamos incendiar a arena, os cavalos vão sair correndo, pisoteando todo mundo e todo mundo correndo nos cavalos, então vai ser uma maravilha. Aí nós vamos conseguir fazer uma coisa diferente para receber o Caio, o Lúcio, então. E fazer com ele a recepção que ele merece. Muito bem. Eles fizeram isso e realmente aconteceu essa tragédia lá em Roma no ano de 177, onde morreram mais de 1000 pessoas pisoteadas, incendiadas, e incendiaram também as pessoas que estavam com a resina. As pessoas, a arena, os cavalos, então virou uma tragédia mesmo lá no ano de 177. Muito bem. O tempo passou e no ano a data de 17 de dezembro de 1961, nós recebemos aqui no Brasil o grande circo americano, que era o circo famosíssimo, um dos maiores circos do mundo, que estava hasteado em Niterói. Eles iam fazer a apresentação lá em Niterói. E teve um rapaz que se habilitou a ajudar a montar a tenda do circo lá, a lona do circo, trabalhou lá, e ele queria depois, no outro dia que ia ser apresentada a inauguração do circo, ele queria entrar e participar também da inauguração, porque ele ajudou a montar a tenda. E ele foi conversar com o pessoal, falou assim, pergunta o gerente lá, conversa com ele vai ver o que vai fazer. Ele vai conversar com o gerente, ele fala, não, você veio para cá e trabalhou para atender, hastear a tenda aqui, você não vai poder entrar não, então você compra ingresso aí para você entrar, porque não pode ser assim não. E ele ficou sentindo achou muito ruim que ele ajudou a hastear a tenda do circo. No dia da inauguração, no outro dia, ele pegou os galões de gasolina, encheu de gasolina, chamou mais 2 amigos e está lá nessa lição Tragédia no Circo, do Carlos Contos e Contos, do Chico Xavier, que é o espírito Humberto Campos. Ele pegou esses galões de gasolina e jogou na hora que estava a inauguração do circo, molhou a lona toda e assistiu fogo. Assistiu fogo e a lona rompeu e os elefantes que estavam na hora para ser domado lá, apresentado, saiu pisando todo mundo, matando todo mundo. O que aconteceu? Morreram 500 pessoas pisoteadas e queimadas e mais 800 pessoas ficaram com queimadura de terceiro grau. Aí o que o Chico Xavier nos apresenta através dessa lição do Humberto Campos? Depois de 18 séculos, era 177 lá atrás, em 1961, quase 1800 anos depois, é feita a justiça. Essa é a justiça de Deus. Mas qual que é essa justiça? Nós não falamos que o amor cobre a multidão do pecado? Sim. Bom, teve pessoas sim, 800 pessoas com queimadura, mas mortes foram em torno de 500. Lá atrás, em 177, foi mais de 1000 pessoas. O que significa isso? Aí que entra a reflexão nossa com a misericórdia de Deus. O que aconteceu? Do ano 177 depois de Cristo até 1961 em Niterói, aqui no Brasil, essas pessoas tiveram a oportunidade de se refazer perante a lei de Deus. Olha que coisa. Não é mais olho por olho, dente por dente. Mas as que foram queimadas, tudo bem, essas não procuraram ter uma melhora, não procuraram se refazer perante a lei de Deus. Mas muitos outros, mais da metade, se refizeram, entenderam que erraram, pediram outra chance. Um dia nós vamos falar do Alberto Nogueira aqui também. Tiveram outra chance, refizeram, fazendo com que o amor cobrisse o amor cobre a multidão dos pecados. Cobriu a multidão dos pecados deles e eles se refizeram. Então esse também é o nosso Deus e por isso que o nosso Cristo também nos trata com toda esse cuidado, com toda essa condição de irmão mais velho e de nos auxiliar na nossa caminhada e no nosso entendimento. Porque ele sabe que nós haveremos todos de alcançar a nossa habilitação para nos colocar em condição de espírito puro e espírito crístico como ele é. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Pai Celestial, que não nos castiga e não nos pune, mas que nos educa sim. E com essa educação ele nos permite a habilitação do espírito puro e espírito Cristo. Meus irmãos, é mais ou menos, eu tenho mais um tempo aí, né? É mais ou menos isso que a gente queria trazer em cima do entendimento dessa misericórdia de Deus, né? Essa misericórdia, essa bondade do Cristo Jesus, né? Que vem para nos auxiliar, vem para nos... Jesus não vai voltar. Tem gente que está esperando Jesus voltar. Ele não vai voltar, nunca, só volta quem saiu daqui, nunca saiu daqui. Ele sempre esteve aqui, está sempre conosco, está sempre nos amparando, nos intuindo, nos ajudando. E aqui é uma coisa interessante a gente lembrar também,
a força, meus irmãos, dessas nossas testemunhos de hoje, porque hoje realmente, segundo o sermão profético, é o momento mesmo dessas dificuldades que nós estamos enfrentando. É um momento de testemunho. Não é mais só a gente acreditar em Deus, acreditar em Jesus. Agora é a gente realmente agir de conformidade com os ensinamentos dele. E com esses ensinamentos dele, nós temos que testemunhar a nossa fé. E a nossa fé necessária é aquela fé do tamanho do grão de mostarda. É tão difícil essa fé que Jesus colocou como a semente de mostarda, que é a melhor semente que existe, para mostrar a necessidade dessa nossa fé. Mas com essa nossa fé, e entendendo que Deus é nosso Pai, que Jesus está do nosso lado, nós vamos vencer as nossas dificuldades. E a oração é a melhor remédio para a nossa tristeza, que pode caminhar para uma melancolia, que pode enveredar para uma depressão. Uma depressão que é difícil de fazer o retorno reverso depois. Lógico, sem desconsiderar a questão do fluido cerebral, da sinapse, dos neurônios, sem desconsiderar isso. Mas aqui sim, a parte da tristeza que a gente, sem entender o tanto de coisa boa que a gente tem, a gente caminha para a melancolia. E dessa melancolia a gente alimentando ela, ela chega na depressão. E aqui a gente termina lembrando da preciosidade do que nós temos para essa encarnação presente, para o nosso aprendizado. Nosso corpo perfeito, meus irmãos. A gente fala, a gente escuta, a gente vê, a gente ouve, a gente tem familiares, a gente tem a doutrina espírita. Então a gente tem muita coisa para agradecer e todo o recurso para dessa vez fazer diferente e conseguir a nossa habilitação para condições melhores da nossa vida e da nossa evolução espiritual. Que Deus nos abençoe sempre, agradecer a Deus sempre a oportunidade, agradecer a casa, o carinho, a oportunidade dada e a todos vocês pela paciência e Deus nos abençoe hoje com todos sempre.